Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 13 para a sala dos jovens, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o tema para hoje. Os nossos objetivos: mostrar a incredulidade de Tomé, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias e saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter a vida eterna. Texto principal para a lição de hoje. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. E o resumo da lição fica da seguinte maneira: não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Tá certo? Muito cuidado com os achismos, né? Aí a pessoa vai lá, pega a Bíblia, tá aqui, lê uma passagem, tá certo? Não compreende a passagem, não sabe o contexto desse texto e prega uma coisa que não tem sentido. Prega uma coisa que acha. Eu acho que é assim porque... Muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, não serão por evidências ou argumentos filosóficos, tá certo? Filosofia, essa coisa toda. Nós precisamos compreender a palavra de Deus da forma em que ela é. Porque estudando ela, nós conseguimos obter esse conhecimento da maneira certa, da maneira correta, e sim aplicar a nossa vida, e sim alcançar a promessa do Senhor Jesus, que é estar com Ele e ter a vida eterna junto ao lado do Senhor Jesus. Amém? Quem que não quer? Eu quero isso para minha vida. Se você quer, comenta aí e um glória a Deus aí nos comentários, tá bom? Aproveitar aqui então, se você tá vendo o vídeo aqui para a sala dos jovens, não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta, tá bom? Ative aí o sininho para as notificações. Com certeza a gente vai estar por aqui passando aí, né, os esboços, aquilo que a gente pensa aqui, o que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou estar aqui me esforçando para fazer sempre vídeos para a gente poder transmitir algo do Senhor para todos. Amém? Então, conto com você aí me ajudar nesse sentido. E daí o YouTube, né, ele reconhece que o trabalho está tendo relevância e indica mais pessoas, tá joia? Olha, texto bíblico então para hoje é João capítulo 20, 26 ao 31, tá certo? Essa é a nossa base bíblica para a lição de hoje. João caminha para a conclusão de sua obra quando anuncia o propósito de seus registros, como aliás se viu desde as primeiras palavras de seu evangelho. Mais uma vez, vale-se da expressão sinais, né, e não milagres, e afirma: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João 20, 30. O apóstolo explica que são inúmeros os sinais não registrados, indicando como precisou fazer uma seleção dos 7 sinais, né, para compor seu testemunho pessoal da deidade de Jesus, né? Recordemos que dos 4 evangelistas, somente João e Mateus, né, ou Levi, foram testemunhas oculares dos sinais, porque compunham o colégio dos 12. Né? Marcos e Lucas colheram de terceiros as informações para seus evangelhos, tá certo? Então, interessante a gente observar isso aqui. João e Mateus, né, eram os discípulos ali direto de Jesus, então o que eles escrevem, o que eles relatam realmente foi algo que eles vivenciaram juntamente com o nosso Senhor, amém? Essa é a introdução para a nossa lição. Bom, e nós vamos falar aqui, deixa eu pegar a revista aqui, está meio distante, vamos abrir aqui na lição, rapidamente, lição 13, né? Certo, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E aí nós vamos ter os tópicos, né? A incredulidade de Tomé, a incredulidade e heresia, e ponto 3 aqui, fé no Filho de Deus, tá certo? Esses são os capítulos da nossa lição de hoje. Então, no capítulo 1, no ponto 1, a exigência de evidências, né? Eu não vou fazer menção à leitura da revista, do texto da revista, mas sim daquilo que eu coloquei como esboço aqui para mim, que é justamente aquilo que eu também levo para a sala de aula e comento com os meus alunos em sala, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, para o primeiro ponto, né, a exigência de evidências. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos,
e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha! E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, né, em uma casa, dentro da casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aí, tá, aleluia. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só, né? Bem-aventurados somos nós, né? Que não vimos, mas cremos. Não vimos o Senhor pessoalmente, mas cremos na sua palavra, né? Através da sua palavra, cremos no nosso Senhor Jesus, o Senhor Salvador, né? Senhor e Salvador das nossas almas. Esse texto que eu li está em João, capítulo 20, do 24 ao 29, tá? Então, palavras, né, duras de Tomé para os seus companheiros ali, os discípulos, porque realmente mostrou o quê? Incredulidade, dúvida, né? Incerteza. Puxa vida, ele fala, e se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Rapaz, ousado, Tomé é ousado, né? Bom, em primeiro lugar, Tomé, o incrédulo, né, não acreditou no relato de seus irmãos. Estava convencido de que a morte era o fim. Não havia compreendido as palavras de Cristo e por isso não tinha nenhuma expectativa de que ele ressuscitasse. O lema de Tomé era ver para crer, né? Em segundo lugar, Tomé, o confrontado, né? Então, em primeiro lugar, o Tomé é o incrédulo. E agora, em segundo lugar, o Tomé é confrontado, né? 8 dias depois da primeira aparição, Jesus volta a se apresentar a seus discípulos. Dessa feita, Tomé estava presente. Novamente, as portas estavam trancadas e Jesus aparece milagrosamente entre eles. Jesus confronta-o, dizendo-lhe: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, o primeiro ponto ele é incrédulo, no segundo ele é confrontado, e depois em terceiro lugar o Tomé, o crente, né? Ao ser confrontado, Tomé responde a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Em seguida Jesus reafirma que ele precisou ver para crer. Mas felizes são aqueles que não virão e crerão. A fé não precisa ver para crer. A fé crê e por isso vê. É ao contrário, né? O sentido da fé é ao contrário. Gosto muito e até quero fazer menção, não coloquei no meu esboço, mas ler aqui, né? E compartilhar rapidamente com vocês, olha só. Hebreus, né? Todo mundo conhece, né? Mas é bom, né, ler a Bíblia. É bom a gente dar uma lidinha aqui assim. Hebreus capítulo 11, né? O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Esse é o significado da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Então a fé, né? A fé não precisa ver para crer. A fé crê e por isso vê. É o contrário. Concordo com Charles Edman quando ele diz que temos aqui não só a culminância da fé, mas igualmente o clímax do Evangelho. João, em seguida, deixa claro que seu escopo na produção desse livro foi levar os leitores exatamente à mesma fé em Cristo. Se uma pessoa realmente ética como Tomé se convenceu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas. Se Jesus, de fato, ressurgiu, podemos concluir, como Tomé, que ele é divino. Se Jesus permitiu que Tomé o adorasse como Deus, devemos entregar-nos a ele em adoração e amor, que provou ser, por sua ressurreição, Deus verdadeiro e verdadeiro Deus. D.A. Carson é oportuno ao escrever: o cético mais obstinado legou para nós a mais profunda confissão, né? Muito bem, onde ele diz, Deus meu, né? Muito bem, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, para entender a vida e a missão de Jesus mais completamente, tudo o que precisamos fazer é estudar os evangelhos, certo? João nos disse que suas boas novas relatam somente alguns dos muitos milagres de Jesus na terra, mas eles incluem tudo o que precisamos saber para crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, por intermédio de quem recebemos a vida eterna. Ponto? Sem dúvidas aqui. Muito bem, sem descrer aqui, né? A exigência, né, de evidências, como Tomé
ele queria ver para crer, né? Então Jesus fala que nós, né, que não o vimos pessoalmente, mas de ouvir, né, falar de Jesus, é o trabalhar de Deus na vida da pessoa, né? É o operar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Abrir o nosso coração para a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo faça a obra na nossa vida. E olha só nós aqui acreditando que Jesus sim é o Cristo, o Filho de Deus, né? Aquele o qual morreu por nós e nos dá agora o livre acesso ao Pai, nos dá agora a salvação através do seu sacrifício. Bom, ponto 2, a rejeição do testemunho, né? A rejeição do testemunho. Foi somente Tomé que não acreditou? Eu coloquei essa pergunta aqui. A rejeição do testemunho, né? Apesar da exigência de Tomé ter sido incomum em relação aos demais discípulos, fato é que nenhum deles creu na ressurreição antes de ter visto Jesus, mesmo vendo, alguns duvidaram, né? Lá em Mateus 28, 16 e 17, que o texto da revista vai dizer isso, né? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? É que, óbvio, né, o que eu vou dizer aqui, quando nós falamos de uma quantidade de pessoas onde estão indo, né, ver Jesus, que estão indo atrás de Cristo, porque ele designou e tal, é uma coisa. Agora, quando nós passamos a observar os discípulos que são próximos a Jesus, nós vemos um tratamento mais próximo mesmo, e esse é o tratamento, não é verdade? Eles estavam reunidos numa casa, né, de portas trancadas, de portas fechadas, naquele momento que estavam, acredita-se que uma perseguição já tinha, né? Enfim, eles estavam reunidos, Jesus se apresenta aos seus discípulos e fez realmente aquilo que tem que ser feito, chamar atenção, cobrar, falou, filho, não, é assim que funciona, deixa eu te mostrar uma coisa, vou te ensinar uma lição hoje. E aí foi a vez de Tomé, né? Tomé é o incrédulo, né? Eu acredito que Jesus realmente não poderia deixar, né, Tomé falando aqui que não acreditava, mesmo sendo um discípulo dele. Não, ele realmente tocou sim Jesus permitiu e até falou para que tocasse, e assim agora deixou ele sem dúvida alguma, né? E aí outra pergunta que eu coloquei é assim, Tomé errou em duvidar? Tomé foi teimoso quando não acreditou, né? Então, Jesus não foi severo com Tomé. A gente entende que dar uma dura e tal, mas não. Jesus não foi severo com Tomé por causa de suas dúvidas, apesar de seu ceticismo. Tomé ainda foi leal aos seus irmãos crentes e ao Senhor Jesus. Algumas pessoas precisam duvidar antes de crer. Tem pessoas que, quando ouvem falar de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, né, que ele veio, encarnou e teve uma vida e morreu pelos nossos pecados, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que, né, abriu o caminho da salvação para nós. Tem pessoas que acreditam de uma maneira mais fácil, né, de uma maneira mais rápida ali, e já realmente aceitam a Jesus, recebem Jesus no seu coração, na sua vida, e o Espírito Santo já começa a trabalhar. Outras pessoas não, outras pessoas vão até a igreja, vai uma vez, vai outra, vai ouvindo um pouco, ouve um pouco lá, um pouco cá, e aos poucos ela vai se achegando. Então, talvez ela precisa realmente ser ali impactada de uma maneira diferente daquelas outras pessoas que já chegaram, já se sentiram à vontade, já abriu a porta ali da sua vida, do seu coração para Jesus. Jesus já está lavando tudo ali, está limpando tudo direitinho a casa dela. E outras pessoas não, elas precisam de viver um processo quanto a crer no Senhor, tá certo? E é interessante isso, né? Quando a gente vê uma evolução da pessoa, ela vai uma vez, depois passa um tempo, volta, dali um pouco ela tá, daqui a pouco quando você vê, ela tá ali na frente aceitando o Senhor Jesus. Isso é muito bonito de se ver, né? É realmente algo que dá para nós aqui, dá um glória a Deus animado, não é verdade? Bom, se a dúvida, e aí tá, se a dúvida levar a perguntas e estas levarem a respostas aceitáveis, então a dúvida fez um bom trabalho. Tá certo? Mas quando esta constitui-se em teimosia, aí é diferente, e se torna um estilo de vida, a dúvida prejudicou a fé. Tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Se você duvidar, não pare aí. Permita que a sua dúvida aprofunde a sua fé à medida que você continua em busca da resposta. Então nós não podemos ser vencidos pela dúvida e não ter a resposta por completo. Esse é o ponto. Podemos ter algumas dúvidas sem vivermos uma vida duvidosa. A dúvida nos encoraja a pensar novamente sobre determinado assunto. Seu propósito maior é exercitar a mente e não mudar toda uma concepção de vida. A dúvida pode ser usada para propor uma pergunta, alcançar uma resposta e ajudar em uma decisão, tá certo? Então, Tomé, ele tinha o quê? Ele tinha uma dúvida
todos os seus amigos ali, os seus companheiros, falando a respeito de Cristo, que Cristo tinha aparecido uma hora aqui, outra lá, e aí Tomé vem e levanta isso, olha, só se eu pôr a mão, só se eu ver com os meus olhos é ver para crer, né? Mas isso não impediu de quando ele teve a resposta em acreditar, tá certo? Então a dúvida o levou a algo melhor, né? Fez com que ele crescesse e não estagnasse, né? Essa dúvida de Tomé não foi uma teimosia, mas sim algo que é até natural nas pessoas, e isso em determinado momento é até bom, porque a dúvida também pode até nos proteger, não é verdade? De algo que, olha, é melhor você não tomar aí uma decisão precipitada, e a dúvida te ajuda nisso. Opa, eu preciso orar ao Senhor para ver se é de Deus ou não, porque eu tô com receio. Isso é muito bom para nós, tá bom? Vamos lá. O que mais aqui? Mas não pode ser uma condição permanente. A dúvida pode auxiliar no crescimento ou na regressão, né? Como a gente já tem comentado aqui, né? Quando você tiver dúvidas, lembre-se do exemplo de Tomé e sinta-se encorajado a prosseguir, tá certo? Prosseguir. A dúvida não pode fazer você parar, mas sim prosseguir. Da primeira vez que Tomé estava com os discípulos, que Tomé não estava com os discípulos, né? Estava fazendo outra coisa, a Bíblia não fala isso. Tudo bem, é uma situação, Jesus se apresenta, mas na próxima ele está. Ou seja, com certeza as pessoas falaram a respeito disso, né? Foi muito falado aquilo. 8 dias depois ele estava junto, agora ele, né, pronto para ver o que ia acontecer ali, né? Mas não que eles sabiam que Jesus estaria, tá certo? Não me entendam errado aí, não me entendam mal. Foi algo que aconteceu e Cristo deu essa oportunidade para que Tomé pudesse nos passar uma lição, não é verdade? Com relação a isso, a dúvida, a crer, né? Enfim, não parar, não estagnar, não ser teimoso, né? Então é importante isso. Ele não ficou com dúvida, mas permitiu que Jesus o conduzisse à fé, né? Seja encorajado pelo fato de que inúmeros outros seguidores de Cristo lutam com suas dúvidas. As respostas de Deus para eles também podem ajudar você. Não permita que suas dúvidas tornem permanentes, solidificadas em sua vida. Avance, decida-se pela fé, tá certo? A dúvida é só algo que vai te impulsionar à fé. A dúvida não é algo que vai bloquear a sua mente, o seu raciocínio. Você tem que entender isso. Eu preciso crer, mas eu tenho dúvida. Então busque e Jesus vai ao seu encontro, eu tenho certeza. Muito bem, então algo também que eu gostaria de deixar claro, né, nesse ponto, que é a respeito do corpo ressurreto, né, de Jesus era singular, não possuía o mesmo tipo de carne e sangue que Lázaro tinha quando voltou à vida. O corpo de Jesus não estava mais sujeito às mesmas leis da natureza, como antes de sua morte. Ele podia aparecer em um recinto fechado, mesmo não sendo um fantasma ou uma aparição. Também podia ser tocado e comer. A ressurreição de Jesus foi literal e física. Ele não era um espírito desencarnado. E algumas pessoas pensam que crerão em Jesus se puderem ver um sinal ou um milagre, né? Somente assim. Mas Jesus disse que somos bem-aventurados se pudermos crer sem ver, né? Temos todas as provas de que precisamos na Bíblia e no testemunho dos cristãos. Uma aparição física não poderia fazer Jesus mais real do que é. Tá certo? Ponto 3 aqui, no poder do Espírito, né? No poder do Espírito. O Espírito Santo não é limitado a uma força superior ao que é considerado comum. Tal pode envolver coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade e autoridade. Os discípulos precisariam de todas essas qualidades para cumprir sua missão. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, poderá experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida. Jesus prometeu aos discípulos que receberiam poder para testemunhar depois de terem recebido o Espírito Santo. Então, note a progressão, né? Primeiro, eles receberiam o Espírito Santo. Segundo, que lhes daria poder. E terceiro, então testemunhariam e alcançariam resultados extraordinários. Por que nós estamos falando isso? Porque o ponto 3 aqui do capítulo 1, né? Nós estamos ainda no capítulo 1, é isso? Deixa eu voltar aqui, isso mesmo. Então o ponto 3 do capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: no poder do Espírito, tá certo? No poder do Espírito, né? Que vai falar aqui a respeito, né, do entendimento de todos estava obscurecido e não poderia ser aberto à fé sem a operação de uma revelação sobrenatural, né? Como subiria para o Pai e a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos, Jesus advertiu para que ficassem em Jerusalém. E aí entra, né, em Atos capítulo 2, onde vai estar eles ali todos reunidos no cenáculo, né, no momento em que estava tendo uma grande festa em Jerusalém, e ali onde Deus, né, o Senhor, o Espírito Santo, batizou eles com o seu poder, tá certo?
Muito bem, então esse poder do Espírito Santo, né, que vai dar agora essa capacidade, essa ousadia, algo diferenciado que vem de Deus, da mão do céu, da mão de Deus, né, do céu para a vida do crente. Então, frequentemente, tentamos inverter a ordem e testemunhar por nosso poder e nossa autoridade. E isso é um erro grave. O testemunho não é a exibição do que podemos fazer por Deus. É a prova e o testemunho do que Deus fez por nós. É o contrário. Não é porque eu posso fazer ou porque eu faço tal coisa. Não. É o contrário. É justamente o contrário. É aquilo que Deus fez por nós. O que Deus quer fazer por nós. O que Deus quer fazer por aqueles que estão nos ouvindo, tá certo? Jesus instrui seus discípulos a testemunharem aos povos de todas as nações a respeito dele. Porém, foram informados que deveriam esperar primeiro pelo derramamento do Espírito Santo. Então é importante estarmos selados aí, né? Revestidos com esse batismo, porque o batismo do Espírito Santo é o revestimento do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nós, em nós, né? Não é simplesmente um manto que a gente põe, muito ao contrário, isso vem de dentro para fora. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já faz morada no seu coração. O batismo do Espírito Santo é como que se você fosse um copo e agora eu pego um pouco mais do que já existe aqui dentro e jogo aqui dentro e aquilo agora se derrama, né, e cria assim um envolvimento, um revestimento do poder do Espírito Santo. E isso realmente faz com que o coração, né, faz com que a mente da gente, a percepção, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos falar, ela realmente torna-se direcionada pelo Espírito Santo. É claro que você precisa dar espaço para isso. Você precisa dar lugar na sua vida para que Deus trabalhe através dela. Não adianta nada eu ser batizado no Espírito Santo e tudo, e simplesmente digo não às coisas que o Senhor põe no coração da gente, fala conosco, não é verdade? Então vamos lá. Deus tem um trabalho importante para que cada um de nós realizemos para Ele, olha aí, mas devemos fazê-lo pelo poder do Espírito. Frequentemente gostamos de dar prosseguimento ao trabalho, ainda que isto signifique passar à frente de Deus, mas às vezes a espera faz parte do plano dele, então não se afobe, tá? Se você tem aí uma chamada, se você tem algo aí que está queimando o coração, fica tranquilo, no momento certo vai vir a oportunidade, no momento certo Deus vai abrir as portas para você e você vai passar sem problema nenhum, sem fazer força, sem ter uma atitude sua, né? Forçar certas portas é um problema. Deixa Deus abrir as portas para você, é a melhor opção ainda, tá? Precisamos obedecer à programação de Deus e ter o seu poder para sermos verdadeiramente eficazes. Você está preparado e ouvindo as instruções completas de Deus ou está correndo à frente de seus planos? Né? Então podemos considerar que as boas novas de Deus não alcançaram seu destino final se alguém em sua família, seu local de trabalho, sua escola ou em sua comunidade ainda não ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. Certifique-se de que você está contribuindo de alguma maneira com a programação da mensagem do amor de Deus. Ponto 2. A incredulidade e heresia, né? Nos dias de João. Então, nos dias de João, a incredulidade, né? Nos dias de João, o que acontecia nos dias de João? Um problema muito sério que era o gnosticismo, que estava agora também tendo uma ênfase muito grande em meio ao povo, né? E isso veio com que fazer com que atrapalhasse ali o bom andamento da pregação do evangelho, né? Então, João ele escreve o seu livro justamente para combater essas heresias que aconteciam no tempo em que ele estava sendo ali o pastor, né? Então a incredulidade, agora o texto da revista diz, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias, né? Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada, né? Então, porque Hebreus 3, 14 ao 19 diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, né? Então, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias, tá certo? Nosso coração
se aparta do Deus vivo quando nos recusamos obstinadamente a crer nele. Se persistimos em nossa incredulidade, Deus por fim nos deixará sozinhos em nosso pecado. Mas Deus pode nos dar um novo coração, novos desejos e um novo ânimo. Para evitar ter um coração incrédulo, é necessário permanecermos em comunhão com outros crentes, falarmos diariamente sobre a nossa fé, estarmos cientes de quão enganoso é o pecado e nos encorajarmos mutualmente, demonstrando amor e preocupação. Tá certo? Os israelitas falharam em entrar na terra prometida porque não creram na proteção de Deus. Sempre estavam ali murmurando, né? A gente ouve as histórias, lê um pouquinho lá as histórias logo a saída ali do povo e a gente vem ali Êxodo fazendo uma leitura, nós vamos ver sempre o povo obstinado, né? Até o momento em que a glória de Deus se manifestando em cima do monte e o povo lá fazendo um bezerro de ouro. É um absurdo. Os israelitas falharam em entrar na terra prometida porque não creram na proteção de Deus e não creram que Deus os ajudaria a vencer os gigantes da terra. Tá? Então Deus os enviou ao deserto para vagar por 40 anos. O caminho era de uma semana. 7 dias eles estariam lá. Mas pela incredulidade Deus fez com que eles vagassem pelo deserto 40 anos. E nós olhando hoje, né, com a tecnologia dos mapas e tal, nós vemos ali que é um pedaço pequeno, né, relativamente pequeno para ficar rodando 40 anos e não achar o caminho de volta, né? Mas enfim, de volta não, de saída daquele lugar, enfim. Essa foi uma alternativa infeliz para a maravilhosa dádiva que o Senhor havia planejado para eles, né? A falta de confiança em Deus sempre nos impede de receber todas as bênçãos que Ele deseja nos dar. Então, muita atenção. Não fique com falta de confiança. Tenha confiança no Senhor. Porque por mais que pareça que está dando errado, Deus está cuidando da sua vida. Ore ao Senhor, se entregue a Ele, fala com Ele. Deus, está nas tuas mãos, toma conta da minha vida. Senhor, olha o que está acontecendo assim, assim, assim. Deus, age em meu favor. Essa é a oração. Essa é a oração do crente que tem confiança. Aquela pessoa que vai estar sempre olhando para o Senhor e esperando dele o seu socorro. Tá certo? Não tenha as dúvidas. Deus, Ele não está surdo, né? Para que não possa ouvir, e a sua mão não está mirrada, para que não possa atender, né? Que não possa fazer sobre a sua vida, tá certo? Então nós precisamos ter sempre essa consciência, que nós somos crentes, acreditamos em um Deus que trabalha por nós, mas não está acontecendo nada, calma, espera, Deus está à frente de tudo. Se você não crê assim, você precisa começar a crer assim, tá bom? Porque Deus faz dessa forma, Deus quer ter um relacionamento conosco, e os momentos difíceis nos traz um pouquinho mais próximo, né? Uma situação mais difícil nos leva a estarmos mais em comunhão com o Senhor. Isso é certo, isso é errado, enfim. O importante é que nós não podemos deixar a comunhão com Deus, mesmo nos bons momentos. Ser grato, agradecer ao Senhor, mas agora, como eu estou dizendo, em momentos difíceis, está realmente até com um crédito, né, com o Senhor. Olha, esse aqui está passando a prova, mas é crente fiel. Então, a bênção vai chegar, em nome de Jesus. Bom, e aí agora a lição fala a respeito do que é o gnosticismo, né? O gnosticismo que eu separei aqui, além da mentira orquestrada sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, os judeus presos ao engano patrocinariam muitas heresias nos primeiros séculos da fé cristã, tentando perverter-os do caminho. Dentre essas heresias estava o gnosticismo, que surgiu com uma crença mesclada com a filosofia platônica, como explica D.A. Carson. Olha só o texto interessante. O gnosticismo não era um sistema de pensamento ordenado por contornos bem definidos, mas uma mixórdia teosófica. Ele surgiu em parte do neoplatonismo, que se desenvolveu mais de 2 séculos antes de Cristo. Tá certo? Antes de Cristo. Não era novidade aquilo, já era algo antigo. Essa visão de mundo colocava o que é espírito ou real em oposição ao que é meramente material, temporal e sem importância. O gnosticismo ia mais longe, sustentando a existência de uma espécie de redentor gnóstico que veio para as pessoas espirituais e que explicou a origem delas no mundo espiritual, libertando-as, portanto, de suas amarras ao mundo material por meio desse conhecimento, tá certo? De sua verdadeira natureza. Aqueles que eram verdadeiramente espirituais recebiam essa mensagem. Aqueles que eram totalmente materiais a rejeitavam. No gnosticismo, já maduro no século II, Jesus era identificado como esse redentor gnóstico. E o Evangelho de João, interpretado de modo a justificar esse sistema de ideias. Então, o ponto do gnosticismo é: a matéria é ruim,
e o Espírito é bom, né? Então, aquilo que o que eu fizer da matéria não importa. O importante é que o Espírito ele seja um Espírito bom, elevado. E aí Jesus foi classificado como um desses que foi identificado como esse redentor gnóstico, né? E é justamente isso que o Evangelho de João vem refutar. Vem dizer, olha, não, Jesus é o Filho de Deus, certo? Jesus é o Filho de Deus, faz parte do plano de Deus para a salvação e redenção do homem. O que se percebe é que os gnósticos tentaram usurpar a fé cristã para o seu próprio sistema dualístico, que concebia a existência de um constante confronto entre as forças do bem e do mal, ambas de origem divina. Olha que difícil isso. Com os seus próprios apóstolos, os gnósticos se diziam cristãos e tinham Cristo como a emanação de Deus perfeito, que teria sido enviado ao mundo para trazer ao homem um conhecimento elevado. Daí a expressão grega gnosis, conhecimento, capaz de salvá-lo das amarras da matéria, entender? Um mundo mau que teria sido criado por um Deus mau, a quem identificava como sendo o Deus do Antigo Testamento, uma emanação imperfeita do Deus perfeito. É assim, um rolo, né? Exatamente uma bagunça que eles fazem para poder explicar o que são e o que não são e dizer que o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele foi uma pessoa aí gnóstica, né? O gnosticismo não se apresentava em forma única, mas exatamente variada, como se verifica até nos dias presentes. Por isso, seus métodos salvíficos costumavam ser diversos. Nos primeiros séculos, isso dependia do apóstolo que os difundia. Uns radicalizavam para o lado do ascetismo, negando todos e qualquer prazer ao corpo, outros proclamavam a necessidade de plena profanação do corpo, também sobre o argumento de livrar-se do mal que viam intrínseco na matéria. É justamente o que eu falei, né? Eles valorizavam o espírito, mas a matéria e o corpo era ruim, era mal, e o espírito era bom. Então, fazer ou não o que se bem entendia com o corpo, tanto faz. Ao contrário do que nós lemos, né, em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 1 Coríntios 3,19, deixa eu ver se é isso mesmo. Será que? 1 Coríntios 3... Não. 2 Coríntios 3... Não, Jesus. Tá difícil aqui. Lembrar assim de cabeça, sem o esboço. Não. 2 Coríntios não tem. Meu Deus. Vou ficar devendo essa, hein? Olha só. Onde fala, né, que o corpo agora é templo do Espírito Santo, né? Eu vou colocar aqui na legenda. Puxa vida, esqueci, quis comentar a respeito e não lembrei o versículo. Mas tudo bem. Gnosticismo, então, era o grande inimigo do Evangelho, o grande inimigo, né, da igreja primitiva, a igreja a qual João, né, era pastor, e ele vem escrevendo o seu Evangelho de forma a enfrentar e mostrar justamente ao contrário, dizendo que não, Jesus não estava preso a esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito, essas doutrinas que não têm base bíblica, não tem nenhum significado, nenhuma ligação com a igreja de Jesus, a tudo aquilo que o Senhor ensinou e deixou para nós, tá certo? Bom, fé no Filho de Deus então, Jesus Cristo, né? Jesus é o Cristo, muito bem. João contribui de maneira singular para descortinar da doutrina de Cristo, para a compensação desse grande e maravilhoso mistério, que é a encarnação do Filho de Deus e o que ela representa para nós. Veja, não é reencarnação não, tá? É a encarnação do Filho de Deus, tá certo? Em João descobrimos que crer em Jesus como Filho de Deus nos traz vida abundante, uma vida eterna da qual desfrutamos desde o presente, como participantes das virtudes que Cristo nos dá. Tá? Ele é o Deus eterno, o eu sou, o bom pastor, o pão da vida, né? A luz do mundo, o intercessor fiel, o doador do Espírito Santo, a ressurreição e a vida, tá certo? Ele é isso. Ele não é qualquer força espiritual e qualquer coisa desse sentido, que com certeza não tem vínculo nenhum com o nosso Senhor. Pode ser outro Senhor aí, mas não o nosso Senhor, que é o Senhor dos Senhores, né? Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento a cada dia para que conheçamos mais a Jesus. Que Ele viva em nós e se manifeste ao mundo por meio de nós. Você está preparado para isso? Você está pensando nisso? Né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Então João encerra seu evangelho com mais uma autorreferência, né? Deixando uma nova e definitiva evidência interna de ser ele o autor do livro. Depois de referir-se ao discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, né, lá em 21:20, diz: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por mais que tentamos perscrutar a importância desse testemunho para o cristianismo em todos os tempos, não conseguiremos nem de longe compreender, né, e aferir os extraordinários resultados que esse evangelho já produziu em todo o mundo, como um poderoso instrumento de Deus para proclamar e produzir fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, certo? Então, nós vemos aqui que Jesus é o Cristo, Jesus é aquele que foi enviado por Deus, é aquele que se entregou ao plano de Deus para a redenção da humanidade, né? Então ele é o Deus eterno, eu sou o bom pastor, o pão da vida, não é nada além, fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Ele não é realmente alguém que simplesmente viveu lá no passado, cheio de uma boa moral, uma boa conduta, né? Ética e uma boa conduta, mas agora não. Jesus é o Filho de Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está de olho em nós aqui. Amém? Amém ou não amém? Né? A Bíblia diz que o Senhor está com os seus olhos, né, a procurar aqueles que possam servir. Bom, crer para ter vida eterna, né? E no texto aqui, desse ponto da revista, eu coloquei assim: crer no Filho de Deus é semelhante a olhar para a serpente de bronze. Vocês lembram a história de Moisés? Quando o povo está sendo picado por serpentes e muita gente morre naquele momento. Mas aí Deus manda que Moisés colocasse, né, fizesse ali aquela cobra, aquela serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam salvos da picadura, né? Da cobra, da presa da cobra. Então, aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna. João Charles Riley diz que sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo o mais vil pecador pode ser salvo. Este jamais perecerá eternamente, assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente de bronze. Os pecados são perdoados daqueles que creem no Filho de Deus. Concordo com Werner de Bron quando ele escreve: quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega do Filho está forçosamente sujeito ao juízo e, consequentemente, já está julgado, ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia diante do trono. É algo realmente muito profundo, né? Então o texto da revista ainda salienta dizendo assim: não podemos nos contentar com qualquer revelação de Jesus que seja inferior a essa verdade plena, né? Precisamos compreender a sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. 3. Extraordinária revelação, né? Mas vindo à plenitude dos tempos. Aí Gálatas 4:4. O texto da revista fala, né, quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno, né? E assim nos registrou para nós. Ok. E termina falando, né, a respeito da graça salvadora em Gálatas 4:4, que o texto diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. E aí eu coloquei aqui, o que seria essa plenitude do tempo, né? Do tempo. O que é essa plenitude do tempo? Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras, os gregos a língua universal, os romanos as leis e as estradas que facilitaram o trânsito, né, celere dos mensageiros e da mensagem. João Stott sintetiza essa plenitude dos tempos da seguinte forma. Então o que eu estou lendo aqui? Falando que, né, os judeus tinham o Velho Testamento, ok. E depois os gregos a língua universal. Então nós temos um condutor para Jesus, que é a lei, que é o Velho Testamento, que é a Torá, né, os escritos, os profetas, os salmos e tal. Mas agora nós precisamos de uma linguagem que todos entendam. Qual era? Qual foi o tempo em que veio? Depois, no tempo dos gregos. A língua, né, a língua grega era dominante, assim como o inglês hoje. Né? Em muitos lugares que você falar inglês, você vai se comunicar. Né? Então, era a vez do grego ali. E depois veio o período dos romanos, onde garantia, né, a segurança das pessoas, né, como que uma força policial, e também eles fizeram muitas estradas pelo mundo. E isso facilitou o quê?
com que os mensageiros fossem e voltassem, né, e expandisse, e a palavra de Deus fosse levada a todos os cantos do mundo, tá certo? Então foi o período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido. Quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar as viagens e quando as legiões romanas as guardavam, né? Então existe esse fator também. Precisou chegar esse tempo dos romanos, onde os romanos eram os dominantes do mundo, né? Para que eles pudessem guardar isso tudo. Também foi um período em que a língua grega e sua cultura deram certa coesão à sociedade. Então, ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e da Roma começaram a perder a influência sobre o povo comum, de modo que nos corações e mentes, em toda parte, brotou a fome de uma religião que fosse real e que satisfazesse, tá certo? Além disso, foi o período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Cristo, mantendo-as sob tutela e na prisão, de modo que elas ansiavam ardentemente pela liberdade com a qual Cristo as libertaria. Então, mantendo-as sobre a tutela e na prisão, fala justamente da lei, né, que é terrível. E aí vem Jesus com o seu evangelho, né, e que é libertador. Então concordo com Adolf Fohl quando disse: não foi o tempo que colocou Deus em movimento, porque os povos estivessem maduros ou uma lei numérica se manifestasse, mas foi Deus quem fez o tempo andar. Tudo foi planejado desde a eternidade. A vinda de Cristo ao mundo fazia parte da agenda celeste, de um calendário estabelecido pelo próprio Deus Pai, que marcava a conclusão da antiga era e a aurora da nova, que é o que nós estamos vivendo. Conclusão então, meus queridos, olha só, passou rapidamente, né? Nós falamos aqui a respeito, vou olhar aqui na revista de novo, dos filhos, fé no Filho de Deus, né? Foi o ponto 3, a incredulidade, heresias e a incredulidade de Tomé, né? Então nós entendemos que a nossa fé, ela precisa estar aqui alicerçada em Jesus, que nós não podemos, né, ser levados por qualquer tipo de heresia, né? Nós precisamos estar sempre fundamentados na palavra de Deus, na rocha eterna que é Jesus, né? Jesus ensina lá, eu sempre gosto de falar que aquele que está fazendo a sua casa, ou seja, a sua vida sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus, virão sim os rios batendo contra essa casa, a chuva, o vento, mas essa casa vai permanecer, ela não vai cair, tá certo? E na lição, olha só, como que nós começamos? Falando da incredulidade de Tomé, né? E a respeito da dúvida, que nós não podemos ter dúvida, mas se tivermos dúvida, que essa dúvida possa nos levar à fé, e nós precisamos entender que existe algo além de simplesmente duvidar e ter razão. Existe algo além, e além é a fé em Cristo, não é verdade? E depois a incredulidade e heresias, né? Onde nós falamos aqui nos dias de João que tinha aí o gnosticismo muito forte, né? Isso era muito forte entre o povo, e eles queriam pegar o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus, e colocar no meio da miscelânea de doutrinas sem sentido deles, falando que Cristo era um gnóstico. São coisas absurdas, e nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Firmados, o que é firmados, Tiago? É justamente ler a palavra de Deus, se dedicar em aprender, estar na escola dominical. Isso vai fazer diferença quando algum gnóstico vier falar com você e você diz: não, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que crer em Jesus é muito mais do que isso, simplesmente uma explicação que vai favorecer prazeres carnais, enfim. Isso não nos leva a Deus de forma alguma. E aí o ponto 3, né, fé no Filho de Deus, né, que vem falar aqui de Jesus Cristo, né, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para morrer por nós, né, e essa extraordinária revelação, né, obtida por João, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno e assim registrou para nós. Então a conclusão, olha só, ao encerrarmos esse trimestre, tributemos nossa gratidão ao Deus eterno que, pelo Espírito Santo, dirigiu todo o processo de registro das verdades por ele reveladas, necessárias para a nossa eterna salvação. Tributemos graças também por ter ele dirigido os pais da igreja para refutarem os escritos apócrifos e reunir no cânon sagrado os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João e o Evangelho do Filho de Deus. Amém? Então, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração a respeito de tudo que nós falamos aqui, que a Escola Dominical possa ser realmente para você
um marco na sua vida, uma referência na sua vida, referência de aprendizagem, referência de seriedade quanto à palavra de Deus, como nós olhamos tudo isso, né, na escola dominical, como nós encaramos a escola dominical, o que a escola dominical é para você, tá bom? E com certeza esse trimestre, né, Jesus, o Filho de Deus, veio nos ensinar muitas coisas boas, sim, muitas coisas que falou ao nosso coração e que é necessário mudar, melhorar. Por quê? Porque o Senhor espera isso de nós, uma evolução, um caminhar que vai frutificando, e não pessoas que são levadas à igreja simplesmente vão e voltam sem nenhum motivo, vão e voltam porque o pai talvez queira que vá, enfim, que nós possamos ser despertados a frutificar no reino de Deus, tá certo? Que a nossa vida possa ser vista por aqueles, né, por outras pessoas, assim, puxa, ali vai realmente alguém que busca a Deus, e esse é o ponto. Sabe, ser simplesmente chamado de crente não é, mas sim ser respeitado por aqueles que te veem e comentam de você. Olha, um dia ainda vou nesse lugar, nessa igreja onde ele vai. E olha que legal. Já pensou? Você estar através da sua vida, do seu caminhar, do jeito de você expressar, do jeito de você falar, levando pessoas à igreja? E isso é o que o Senhor espera de nós. Amém? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. O próximo trimestre já está aí, né? Estamos às portas do próximo trimestre. Muita gente já postou os vídeos aqui no YouTube falando na primeira, segunda lição. E a gente está aqui na correria, né? Estou aqui me esforçando para também acompanhar isso tudo. Mas não é fácil, é difícil, mas Deus aqui nos dá a vitória, tá? Olha, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não deixou o seu like, deixa o like, me ajuda bastante, porque aí o YouTube vai recomendar esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.